Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus primos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas parentes não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, nossa reflexão, nossa homilia, nesse dia que a Igreja Católica dedica e consagra a São José Operário, pedindo por um emprego digno para todos aqueles que não têm emprego digno. Falando de emprego digno, nosso país é muito rico, todos deveriam ter um emprego digno. Infelizmente, muitos não têm e poucos ganham muito. Isso não é vontade de nosso Senhor. Fora a corrupção aí que grampeia no meio político, né? Toda hora, todo instante nós estamos vendo. Quanto mais ganham dinheiro, mais querem dinheiro e o povo morrendo de fome. Essa é a realidade que a gente vive no nosso Brasil. Isso não é agradável aos olhos de nosso Senhor e por isso também que tem consequências, né? Tudo que a gente faz na vida traz consequências. Uma consequência dessa, Deus não quer que tantos não tenham o que comer. Na nossa paróquia, por exemplo, muita gente aqui passa necessidade. Se não fosse a cesta básica, muita gente ajuda, a paróquia também. As pessoas estão morrendo de fome, tá? Então, essa injustiça de alguns terem tanto e muitos terem nada, quase nada, não é vontade de Deus, que isso fique bem claro. E quem é católico, cristão, não pode viver assim não, achando que tudo para ele é meu, não é nada seu não, nada é nosso, tudo é de Cristo e Cristo é de Deus. Quem não reparte não vai para o céu. Isso é uma verdade bem óbvia, bem certa. Bem, o Evangelho é Mateus, naquele tempo, é hoje e agora, na hora que a anunciada acontece, na hora que é proclamada a palavra de Deus, ela acontece dentro de nós, no nosso coração. Então, naquele tempo, não é só naquele tempo, né? É hoje. Cada momento da nossa vida em que é anunciada a palavra de Deus, ela se concretiza, ela se realiza, dentro de nós e fora de nós. É melhor que se realize na sociedade mais justa, mas a nossa sociedade não é justa. O Brasil não é um país justo. Dirigindo-se para a sua terra, Jesus estava dirigindo para a terra dele. Aqui a terra dele não é Belém, onde ele nasceu. Ele nasceu em Belém, no sul de Israel, lá em Judá. Recorda, né? Maria estava grávida e ele teve um recenseamento, e o rei da época lá, na verdade o imperador de Roma, que era Tibério, mandou fazer um censo, um recenseamento. No Brasil teve, né, alguns anos atrás, um censo aí. Aí cada um tinha que ir para a sua casa, para a sua terra. O pai e a mãe, né, tinham que ir para a sua terra fazer o recenseamento lá. Maria era de Belém, Maria e José, especialmente José, garantido José. Aí foram para Belém, por causa do recenseamento. Quando chegaram lá, Jesus nasceu, né? Não tinha local, colocaram numa estribaria. Todo mundo acha bonito, né? Manjedoura, tão bonitinho manjedoura. Manjedoura é no local dos animais comerem. Quem é que quer nascer num local assim de pasto? Ninguém quer, né? Nosso Senhor nasceu num local de pasto. A gente acha bonito, chega, chora, né? Ninguém quer nascer desse jeito, né? Hoje seria aí, nascia no meio da rua, não sei o quê, no lixão. Diga isso não, padre? Digo, porque é isso mesmo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas aqui a terra dele é Nazaré.
Depois que ele nasce, foge para o Egito, porque o rei queria matar as criancinhas, o rei Herodes, né? O pai daquele que depois matou João Batista, os dois Herodes, bicho ruim, né? Um manda matar a criança, o outro mata o profeta. Depois do Egito ele retorna. E retornou para onde? Para Nazaré. Porque Maria e José moravam em Nazaré. Tinham nascido em Belém, mas moravam em Nazaré. Então a terra que ele fala aqui, dirigindo-se para a sua terra, é Nazaré, no norte de Israel. Jesus ensinava na sinagoga. A sinagoga era não só a igreja dos judeus, como era a escola. Não tinha escola, não tinha creche, como tem essa creche aqui, não tinha não. Nem tinha escola. As criancinhas tudo iam para a sinagoga estudar. E a sinagoga também era a igreja. Então a sinagoga era a igreja deles e era a escola. Jesus estudou na sinagoga. Menino pequenininho estudou na sinagoga. Aprendia a ler. Nem todos aprendiam a escrever, porque não tinha escrita não. Nem tinha celular, né? Hoje é tudo virtual. Não tinha nem escrita assim para todo mundo não. Não tinha lápis para todo mundo não. Era um povo muito pobre. Então e aprendia só a ler. A cultura oral. Mas ele estudou na sinagoga. Bem, depois quando cresceu, ele ensinava nas sinagogas. Entrava dia de sábado, curava muita gente, expulsava o demônio, lia a palavra de Deus e explicava. Só que ele não tinha muito estudo assim, quer dizer, Deus ele sabe tudo, mas ele não tinha estudado como os fariseus, e ele ensinava melhor do que os fariseus. Aí todo mundo ficava, quem é esse aí? Ele não estudou tanto assim, estudou só quando era menino. Depois ele não estudou mais. Quem é ele para estar ensinando? Deus conhece tudo, né? Então ele ensinava na sinagoga em Nazaré, e todos ficavam admirados. Por quê? Por isso. Eles tinham estudado só meninozinho. E todo mundo não sabia que ele tinha tanta inteligência. Mas tem que ter, né, Deus? Como Deus, ele conhece tudo. Como o homem não conhece tudo, mas como Deus conhece. É um mistério. Então todos ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Além de ensinar com sabedoria, porque é Deus, ele fazia milagre. E fariseu não faz milagre, sabe só falar dos outros, né? E Jesus fazia milagre, essa é a autoridade dele. Quando fala assim, Jesus tinha autoridade, porque o que ele dizia, ele fazia. Se ele queria curar um cego, curava. Expulsar o demônio, expulsar. Ninguém fazia isso, só ele. Essa é a autoridade, porque ele falava e ele curava, e ele expulsava, e ele perdoava pecado. A autoridade dele se expressava assim, no perdão, na cura e na expulsão do demônio. De onde é que vem essa sabedoria, esses milagres? Todo mundo ficava assustado. Quem é esse aí? Né? Aí diziam, não é ele o filho do carpinteiro? Mas ele não é o filho do José. José é aquele carpinteiro lá que todo mundo conhece? Não, não é ele. E que história é essa? Ele por acaso é sacerdote agora, esse menino? Ele por acaso é profeta? O pai dele é carpinteiro. Que história é essa dele estar ensinando? Dele estar curando? Dele estar expulsando? Todo mundo ficou assim, né? Acontece com a gente. Muita gente da família da gente não acredita, né? Não acredita, porque você reza e tudo, só quer ser santo. Não é não que acontece, não é assim não? Só quer ser santo, né? E, pois só quer ser... Com Jesus também, nem da família dele acreditavam nele, né? Não é ele o filho do carpinteiro, José? Sua mãe não se chama Maria? Aqui ele fala, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Eu falei parente, porque irmão, na cultura judaica, é parente, não é irmão de sangue não. Tem vários motivos para a gente não aceitar que Jesus tinha irmão. Por exemplo, Evangelho de João 19, 25 a 27. Jesus na cruz, morrendo, do lado dele tinha Maria e João. Aí ele entrega Maria para João e João para Maria. Vocês recordam desse evangelho ou não? Sim ou não? Pronto, João era primo dele. Se ele tivesse outro irmão, e Jesus já estava com 30 e tantos anos, se ele tivesse um irmão com 12 anos, o menino já era adulto. Ele nunca ia entregar Maria para um primo. Era o menino que ia cuidar de Maria. Por que ele entregou para João? Porque Maria não tinha outro filho. Dá para entender? Claro. Mas tem gente que não tinha, meu filho. Depois, outra razão, a tradição oral. Porque isso aqui tudo é cultura oral, não tinha nada escrito ainda não. Na época de Jesus, o evangelho não foi escrito não, foi escrito depois que ele morreu. E esse, do jeito bonitinho que tem aqui, a Bíblia todinha, só é do século III depois de Cristo, do ano do 300. A Bíblia, do jeito que você tem aí, só surgiu no ano 300 depois de Cristo, 300 anos depois que ele morreu.
240, 250 anos. Então, na época dele, não tinha livro assim, não. Eles foram escrever depois, tá? Então, lá a cultura era oral, tradição oral. E a tradição oral, que era a mais importante, não fala dos irmãos de Jesus. Se não fala, por quê? Porque não existiu. A tradição oral canonizou Joaquim e Ana, os pais de Nossa Senhora, canonizou Maria Madalena, que era uma pecadora, canonizou um soldado que enfiou a lança em Nosso Senhor, canonizou um ladrão, torcedor do Ceará, opa, corta aí. Canonizou um ladrão e não canonizou os irmãos de Nosso Senhor. Por quê? Porque não existiam. É o segundo motivo, tá? Terceiro motivo, a cultura dele, a cultura hebraica. Eu passei 12 anos estudando hebraico. Palavra hebraica, diga aí, não é, tem que ser bem aqui na goela e na barriga, pronto, quer dizer parente, normalmente é parente, a palavra irmão significa parente. Deu o exemplo do Abraão e Ló. Ló era sobrinho do Abraão, é chamado de Abraão, e às vezes até a mulher é chamada de irmã. Abraão e Sara, a mulher é chamada Arrot, não é Arroto não, Arrot, porque Arrot é mulher, irmã. E outra, Sara, mulher de Tobias, também é chamada de irmã. Então a palavra irmão em hebraico não é irmão de sangue, é parente ou a mulher, tá? Esses motivos aí não levam a acreditar que Nossa Senhora não teve outros irmãos, outros filhos, nem Jesus teve outros irmãos. Mas aí tem gente que leva ao pé da letra. Se você levar ao pé da letra a Bíblia, você vai ter que arrancar o zóio e a mão. Porque Nosso Senhor mandou quem pecar com o zóio e com a mão, cortar e arrancar. Eu nunca vi ninguém sem zóio e que arrancou as mãos porque pecou, até hoje não, né? Bem, então não era irmão, era parente. E suas irmãs, parentes, não moram conosco? De onde é que vem tudo isso? Então o povo ficou muito assustado, impressionado com ele. Ficaram escandalizados até por causa dele. Até os parentes dele achavam que ele estava ficando doido. Evangelho de Marcos, esse aqui é Mateus. O Evangelho de Marcos diz que numa ocasião, Maria foi atrás de Nosso Senhor e os primos dele tudinho, porque pensavam que ele tinha ficado doido, né? Então, se chamar você de doido, ótimo, chamaram Nosso Senhor também, né? Até os parentes dele chamavam ele de doido. Jesus, porém, diz, toda essa situação, ele não brigou não. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família, não é reconhecido na casa dele, na cidade dele. Disse no começo, digo de novo, a gente não é reconhecido muitas vezes dentro da nossa casa, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Não reconhece, faz é criticar muitas vezes. Só quer ser santos, papa hóstia. É isso que acontece. Acontece por quê? Porque aconteceu com o Nosso Senhor, né? A gente entende porque aconteceu com o Nosso Senhor. E no final, que é muito importante, o versículo 58, e Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Isso aqui é muito importante, o final. Então, essa leitura todinha para dizer que o mais importante é a fé. Eu tenho que ter fé. Esse momento atual é o que eu tenho falado muito esses dias. Desde março do ano passado que nós estamos nas internet aí com homilia. Tem mais de 400 homilias nossas aí, é só escutar. Hoje, esses dias eu estou dizendo, tenham fé, momento de muita fé. Falei do Moacir hoje, todo dia eu recebo notícia de gente que está entubada, está internada. Todo dia, impressionante, adoeceu, morreu. Então, como é que eu vou superar isso? Com fé. É o momento da fé. A humanidade está passando por uma crise sanitária, que na verdade não é só sanitária não, é econômica, social, política, é toda religiosa, é uma crise geral. O que é que vai acontecer com a terra? Ninguém sabe, mas se eu tiver com os olhos em Deus, na fé, eu fico tranquilo. Eu falei que a melhor oração para ser feita hoje em dia, oração da entrega. Você tem cuidado, você usa máscara, você usa o gel, você usa isso, aquilo, não aglomera e tal, mas não vai ficar sem falar com ninguém. Dentro de casa, a igreja abriu, a gente está confessando com todo cuidado, mas a sua segurança não é só isso não é só o gel. Você pode usar gel, tudo e pegar a doença, né? A sua segurança é Deus, é a fé.
estou dizendo com isso que você não siga, não. Siga, tá? Mas é a fé. E a principal oração é a entrega. Como é a oração de entrega? A oração do leproso, que eu disse na última formação de São Marcos. Hoje saiu a nova formação. Oração do leproso. É a cura mais bonita que eu acho. Tem gente que acha a cura mais bonita aquela, não sei o que, a da sogra, né? Tem até gente que diz que Pedro negou Nosso Senhor porque ele curou a sogra dele. Eu não sei se é verdade. Mas a que eu acho mais bonita é a cura do leproso, que está lá em Marcos. O leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Ele se entregou. Ele não queria só a cura, não. Ele era um homem de muita fé. A verdadeira oração de entrega é essa: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. Mas se não quer, não cura. Falei no início, na quarta-feira de cinza, eu já estava sentindo o sintoma desde domingo anterior, aí testei positivo. O pobrezinho da doutora ficou doidinha, né? Vai para o hospital. Vou não, terminar da aula, estou dando aula. E continuei dando aula, dei aula no dia seguinte, depois fui. Mas a oração que eu fiz foi essa, né? Me preparei, se quiser levar, pode levar. Se quiser que eu fique, eu vou ficar. Então é o abandono, não é dizer, agora pronto, eu quero ficar curado. Não. Se peguei porque eu estava exercendo minha vocação, ótimo. Se quiser levar, pode levar. Eu não vou me expor. Não vou me expor. Eu estou seguindo a orientação do bispo e da doutora aí que está acompanhando, né? Senão a doutora me excomunga, mais do que o bispo. Mas, se acontecer, aconteceu, né? É se preparar. Então, a oração de entrega é essa: Senhor, se tu queres, você quer muito uma coisa, mas você abandona. Senhor, se tu queres, eu também quero. Se tu não queres, eu não quero. É a verdadeira oração. E essa oração é tão boa que ela nos dá uma grande liberdade. A oração que eu mais gosto é essa, que eu fico livre. Já aquela oração que você fica toda hora pedindo, às vezes é só vontade sua, se Deus não quiser dar, né? E muitas vezes também eu ouço: fulano de tal escapou, ficou curado, graças a Deus. Aí eu digo: e se tivesse morrido, era graças a quem? Ao cão? Não, Deus pode querer que a gente vá, tá? Então se entregue. A principal oração é de entrega. Quando a gente se entrega, a gente fica muito feliz. É a oração que eu mais gosto, essa oração do leproso lá da entrega. Eu vou fazer também uma pequena reflexão da primeira leitura, porque eu acho muito bonita e muito atual, que é do livro do Gênesis, que o Marcos leu aí, né? Deus disse, no Gênesis, Deus vai curando, vai criando, Ele cria pela palavra, Ele vai falando e vai criando. E Deus disse, faça isso, fez isso, e Deus disse, faça isso, fez isso, e Deus disse, faça isso, fez isso. Eu acho interessante, muita gente, cientista, inteligente, que se acha inteligente, às vezes critica esse texto, achando que é uma mentirinha, a criação, né? Pois bem, você sabia que a ciência hoje, os grandes cientistas, tem duas coisas no Gênesis que a ciência hoje diz que aconteceu. Eu acho engraçado, né? De primeiro critica, pois hoje diz, tem duas coisas, né? Como era a criação, do jeito que está lá no Gênesis. Eu vou fazer um curso de Gênesis também, quando terminar Marcos. No começo era um caos, era água para todo canto. Pensa em água em todo canto, não tinha terra, não tinha nada. Nem estrela, nem sol, nada, só água. Aí Deus começa a ordenar a água. Sabe o que a ciência diz hoje? Que a vida surgiu da onde? Da água. Ou descoberta, o cara que escreveu o Gênesis já sabia disso. Porque o Gênesis diz que no início era só água. A ciência hoje diz que a vida, inclusive a vida humana, vem da água. Os primeiros animais protozoários, ele diz que vieram da água. O Gênesis já tinha dito isso, bando de abestado. Há 23 séculos atrás, 25 séculos atrás, a ciência está dizendo uma coisa que já estava escrito, olha. Outra coisa, que essa outra coisa eu escutei essa semana. A ciência diz que, aí tem aquela teoria do Big Bang, ouviram falar do Big Bang? Não disse uma explosão. Pois bem, você sabe qual foi a primeira coisa criada depois do Big Bang? Diga aí. Foi a luz. E o que é a primeira coisa que Deus cria? E Deus disse, haja luz, e houve luz.
É só comprovar o que está no Gênesis. Esses abestados estão pensando que sabem mais do que Deus. Quer dizer, um livro escrito há 26 séculos atrás, eles estão descobrindo agora. A gente já sabia. A pessoa mais simples que leu a Bíblia, que lê, entende que tinha água. A ciência diz que a vida surge da água. Entende que a primeira coisa criada foi a luz. Está lá, pode ler. No início era água. Deus separou a água, mas a primeira criação é a luz. A ciência está dizendo hoje que depois do Big Bang, a primeira coisa que surgiu foi a luz. Se eles tivessem lido a Bíblia, já tinham entendido, né? Não quero ler. Bem, eu não vou discursar sobre o Gênesis aqui todinho, porque vai passar a noite e o dia nós vamos tudo preso, que mandaram fechar 8 horas a igreja. Então eu vou dizer só, então Deus vai criando pela palavra, né? Cria como Jesus. Deus cria pela palavra e Jesus no Evangelho recria, cura pela palavra. A cura é uma criação, a cura é uma recriação. Mas aqui ele fala da criação do homem e da mulher. Aí é que eu gosto, né? É versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Homem e mulher, façamos. Façamos, os padres da igreja dizem que é uma alusão à Trindade Santa. Um Deus e 3 pessoas. Façamos, porque o verbo, até o versículo 26, o verbo está na terceira singular, no texto grego e hebraico. No versículo 26, passa para a primeira do plural, façamos. Aí os padres vão dizer que é a Trindade Santa. E realmente é, quem cria, quem salva, quem perdoa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já falei, onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo, onde está o Espírito, está o Pai e o Filho, onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só, né? Aí diz, façamos, a Trindade, o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, por isso que eu não posso tratar mal ninguém. Quando você trata alguém mal, você está tratando Deus mal, porque cada homem e mulher é imagem e semelhança de Deus. Depois ele continua. Homem e mulher, não tem terceira via. A humanidade hoje aí está querendo criar uma terceira via. Não tem. O texto é claro. Deus cria homem e mulher. Não tem terceiro sexo. Está tão claro, meu Deus. Por que a ciência também não entende? Né? Aí ficam criando ideologia de gênero. As criancinhas botam na cabeça delas que ninguém não tem sexo. Como é que não tem? Primeiro Deus disse, depois é muito fácil. Todo mundo nasce com sexo. Tá? Então não tem terceira via. Aí estão pitando aí os negócios tudo colorido aí. Eu vou pular, eu vou agora só andar de helicóptero ou avião, porque eu não vou andar nesse negócio, né? É o jeito. Ou então vou levar uma corda e vou jogar do outro lado e vou fazer igual o Tarzan para atravessar a rua, porque eu não vou andar nesses negócios, né? Então não tem, meu povo. Deus criou homem e mulher. Está tão claro aqui. Fica a humanidade criando coisa que não existe. Aí acontecem as coisas e vai dizer que é castigo de Deus, não é não? Aí escutei tanto que Deus está castigando. Deus não castiga ninguém, tá? Deus, ele educa. Agora, tudo é consequência das nossas atitudes. A humanidade, já falei várias vezes, a humanidade se perverteu, a humanidade está pecando. O salário do pecado é a morte. Essa morte que está acontecendo aí é o salário do pecado. Então é consequência do pecado humano, não é vontade de Deus não. A humanidade se afastou de Deus, está adorando Satanás, né? Como é que quer que Deus haja? Por que Deus não intervém? Porque você não quer, você está longe dele. O que é que fez o pai do filho pródigo? Saiu correndo atrás dele? Foi? O pai do filho pródigo saiu correndo atrás dele? Não, ficou em casa esperando. O filho que tem que voltar. Entendeu? O pai sofria muito. Acha até que queria estar lá, mas o filho tinha decidido pecar. Então, meu filho, vai pecar. Não é isso que você quer? Aí quando ele caiu em si, se converteu, é o momento da conversão, que ele voltou, aí o pai abraçou. A humanidade quer que Deus haja? Quero. Pois se converta. Eu garanto que vai ser melhor. Mas se não se converter, não vai passar. E se passar, vai vir algo pior. O momento é de conversão. O que Deus quer é a nossa conversão. Então, bora aproveitar que na nossa igreja nós temos comunhão diária. Amanhã é o dia todinho, adoração, comunhão.
Temos missa, os 2 dias que não tem, porque eu dou aula na faculdade católica. E tem confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.